Já imaginou investir com isenção total de imposto de renda, proteger o seu patrimônio de forma satisfatória contra a inflação e de quebra receber renda mensal na sua conta corrente quase todos os meses? Pois é, saiba que isso é possível e você consegue todos esses benefícios com um único investimento. Por exemplo, comprando cotas do Juro 11. E fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te apresentar o Juro 11, que na minha visão é um dos melhores fundos de investimento em infraestrutura que temos aqui no país. E vou além, é um dos melhores fundos de investimento em renda fixa que temos disponível para aplicação hoje. Bom, então sem mais enrolação, vamos conhecer o Sparta Infra ou o Juro 11. Esse é basicamente um fundo de investimento em renda fixa que investe seus recursos em debêntures incentivadas. E aqui um disclaimer, apesar de ser um fundo de renda fixa, ele é negociado em ambiente de bolsa de valores. Então, para você se tornar sócio cotista do Juro 11, você tem que comprar cotas via home broker. E claro, para você vender essas cotas, para você sair do investimento, você tem que vender também essas cotas via home broker. Ou seja, para investir no fundo, você compra cotas de outros investidores ou para sair do fundo, você vende as suas cotas para outros investidores. E isso hoje é muito fácil de ser feito porque o fundo possui uma média de liquidez diária superior a R$ 4 milhões por dia. Então, é muito fácil você se tornar cotista do Juro 11 hoje. Bom, e o que é uma debênture? Uma debênture é basicamente uma forma de você emprestar dinheiro para grandes empresas e receber juros. Isso sob o ponto de vista do investidor. Do ponto de vista de uma empresa, é basicamente uma forma que ela tem de pegar dinheiro emprestado com nós, investidores, de uma maneira em geral. Então, empresas como Localiza, empresas como, por exemplo, a Lupar, Energisa, Vivo e outras grandes empresas conseguem pegar dinheiro emprestado com nós, investidores, via debêntures. E por que incentivadas? São debêntures que são emitidas por empresas de setores estratégicos, como educação, logística, telecomunicações, saneamento, energia e por aí vai. E quando a empresa está em um setor estratégico, significa que os juros que ela paga sobre essas debêntures são isentos de imposto de renda. Então, sob o ponto de vista da empresa, é uma forma de pegar dinheiro emprestado e, do ponto de vista do investidor, investir em debêntures incentivadas é basicamente uma forma de prestar dinheiro para as empresas e receber juros isentos de imposto de renda. E essa é a estratégia central do Juro 11. Por isso, é um fundo que tem isenção total de imposto de renda. Ou seja, o investidor ele não paga imposto de renda sobre a distribuição de rendimentos e ele também não paga imposto de renda caso vender a cota do Juro 11 com ganho de capital. Um outro ponto bastante interessante desse fundo é que o retorno está atrelado à inflação. E a régua do fundo é bem alta. O fundo tem como meta obter um retorno de IMAB5 mais 2% ao ano. Ou seja, um retorno de 2% ao ano acima de uma cesta de títulos públicos atrelados ao IPCA. E vale destacar que o IMAB5 é um índice que é difícil de ser batido aqui no país. Então, investir no Juro 11 é basicamente uma forma que você tem de obter renda mensal isenta de imposto de renda, proteger o seu patrimônio de forma satisfatória contra a inflação e, de quebra, ainda obter isenção total de imposto de renda. Vale destacar que, em alguns meses ao longo dos últimos anos, o Juro 11 ele acabou não distribuindo dividendos. Mas isso não quer dizer que o Juro 11 é um fundo ruim, é um fundo que é problemático ou que há algo de errado com o fundo. Muito pelo contrário, e isso também não significa que essa não distribuição em algum momento foi prejudicial aos cotistas. Mas calma que isso é um assunto para mais adiante aqui no vídeo, beleza? Bom, e hoje quais são os principais destaques do Juro 11? Tem uma cota patrimonial hoje em R$ 101,06 e, neste momento, negocia com um preço de mercado de R$ 103,33. Então, o fundo tem um pequeno ágio em relação à sua cota patrimonial. É um fundo que tem uma carteira cuja média é de IPCA mais 8,9% ao ano. Então, veja que é uma boa rentabilidade, é uma boa média de carrego que o fundo possui. A duration do fundo, pelo menos no último relatório disponível, é de 3 anos.
e é um fundo que tem um patrimônio líquido grande, então um fundo que tem um patrimônio líquido superior a 2 bilhões de reais, e é um fundo que tem um número expressivo de cotistas, já que o fundo conta com mais de 91 mil cotistas. Bom, e onde está alocado o patrimônio líquido do Juro 11? É um fundo que hoje possui em sua carteira mais de 130 debêntures, e são debêntures todas atreladas ao IPCA. E isso é muito importante porque protege o patrimônio do investidor ao longo do tempo contra a inflação. O que eu gosto da carteira do Juro 11 é que você pode ver que ele tem uma diversificação muito grande, então nenhuma debênture isoladamente representa mais do que 4% do patrimônio do fundo. Outro ponto que eu gosto bastante do Juro 11 é justamente a composição de rating dos seus devedores. Então você pode ver que grande parte dos devedores tem nota de crédito A ou superior, salvo algumas exceções que ou não tem nota de crédito ou possui uma nota de crédito ruim, como é, por exemplo, o caso da Braskem. Então, a Braskem é a única empresa aqui que, lendo o relatório gerencial, você consegue ver que tem uma nota de crédito ruim. Qual é que é o mitigante disso? O mitigante é que a Braskem ela representa um percentual pequenininho do patrimônio do fundo. Então, é um fundo que possui uma diversificação satisfatória, uma diversificação muito boa. Além disso, é um fundo que conta com bons devedores, então, Serena Energia, Eco Rodovias, você tem, por exemplo, Enel, você tem, por exemplo, Brisanet, você tem, por exemplo, Embasa, Equatorial, Auren e outras empresas com boa qualidade de crédito, como, por exemplo, Águas do Brasil, Localiza, enfim. Então, você pode ver que é uma carteira de devedores de alta qualidade. E o devedor que hoje apresenta uma nota de crédito ruim não representa nem 1% do patrimônio líquido do fundo. Então, é uma carteira que possui bons devedores, em sua grande maioria devedores com alta nota de crédito, é um fundo que tem uma boa diversificação e, além disso, você pode ver que todas as debêntures são atreladas ao IPCA. E para fechar essa análise de carteira do Juro 11, você pode ver que é um fundo que tem uma diversificação bastante interessante em termos de setor. Então, você pode ver que geração de energia hoje representa 23% do patrimônio do fundo, saneamento 12%, rodovias 10%, telecom 8%, óleo e gás 7%, açúcar e álcool 6%, distribuição de energia 6%. Então, se você considerar ali transmissão, distribuição e geração de energia, você pode ver que o fundo tem 32% do seu patrimônio nesse setor. Além disso, o fundo ainda tem uma pequena exposição, por exemplo, a portos e aeroportos. Então, é um fundo que tem uma alocação para o setor muito interessante e o setor que representa a maior parte do patrimônio líquido do fundo, que é justamente o setor de energia elétrica, você pode ver que é um setor que ele é perene ao longo do tempo e, além disso, as empresas que são devedoras do Juro 11 são empresas com boa nota de crédito. Então, é um portfólio muito interessante para o longo prazo, o portfólio do Juro 11. Então, basicamente, com R$ 103,00, você consegue se expor a mais de 130 debêntures e são devedores de altíssima qualidade. Bom, o que chama atenção aqui na estratégia de alocação desse fundo, e que é importante a gente também destacar aqui, é o percentual hoje do patrimônio do fundo que está em caixa. Então, você pode ver que 86% do patrimônio do fundo está alocado em debênture, conforme você pode ver aqui no gráfico. Você tem 13% do patrimônio em caixa. Pô, Anderson, mas por que que é um fundo que tem esse patrimônio relevante em caixa? Simples, porque o gestor, logo aqui no início do relatório gerencial, deixa claro que os fundos abertos de infraestrutura apresentaram, em média, um desempenho abaixo do CDI no período. Então, isso no mês de novembro. E, olhando para frente, o gestor acredita que
como a rentabilidade desses fundos abertos acabaram desempenhando abaixo do CDI, ele acredita que daqui para frente, ou seja, ao longo dos próximos meses, a expectativa é que os cotistas desses fundos abertos comecem a acelerar os resgates. E isso, é claro, abre oportunidade, por exemplo, para o gestor conseguir alocar esse caixa em ativos descontados. Na minha visão, não tem nenhum tipo de problema o fundo conseguir deixar uma parte do seu caixa disponível para alocações hoje. Até porque uma das estratégias da antifragilidade descritas por Nassim Taleb é justamente você ter caixa justamente em momentos de crise. E é basicamente isso que o gestor está fazendo aqui. Então, ponto para a gestão e quando você tem caixa e o mercado se desespera, você consegue, no longo prazo, fazer aportes com potencial de retorno maior. Em termos de performance, você pode ver que nos últimos 12 meses o desempenho do Sparta Infra foi de 12,4%. É claro, esse relatório é o relatório gerencial ainda do mês de novembro e é um fundo que, se você comparar a performance dele com os principais índices de renda fixa, você pode ver que é um fundo que superou com facilidade o CDI, com facilidade o IMA-B5 e até mesmo o IMA-B. Então, é um fundo que protege o patrimônio do investidor contra a inflação ao longo do tempo, bate alguns índices que são difíceis de ser superados aqui no mercado brasileiro e, de quebra, ainda distribui renda mensal aos seus cotistas. Em termos de distribuição de dividendos, como esse fundo se comportou ao longo dos últimos anos e quais as expectativas para os próximos períodos? Bom, o gestor, no relatório do mês de novembro de 2025, deixa claro que para os próximos meses, o que ele quer dizer até o final do primeiro semestre de 2026, se as condições de mercado permitirem, o gestor ele tem a expectativa de uma distribuição mensal de R$1 por cota. Bom, e em termos de distribuição ao longo dos últimos anos? É um fundo que, ao longo dos últimos anos, você pode ver, na maior parte do tempo, distribuiu R$1 ou mais de dividendos por cota ao longo do tempo, salvo algumas exceções, como, por exemplo, no mês de junho de 22, dezembro de 22, fevereiro de 23, onde o fundo não distribuiu rendimentos. E além disso, você pode ver que em dezembro de 24 e janeiro de 2025, essa distribuição ela também foi inferior a R$1 por cota. E por que essa distribuição em dezembro de 24, em janeiro de 25 e até mesmo quando o fundo não distribuiu dividendos em junho de 22 e dezembro de 22, o que aconteceu? Foi algum problema com o fundo? Foi algo grave que aconteceu com esse fundo? Não, muito pelo contrário. O gestor, ele deixa claro, inclusive, tem vídeos do gestor no YouTube que ele deixa claro que o fundo ele não irá distribuir rendimentos quando a cota patrimonial ela for inferior a R$100. Por quê? Quando a cota patrimonial ela for inferior a R$100, o fundo, na prática, ele tem que fazer uma amortização e não uma distribuição de dividendos. E para não fazer a amortização, o fundo, ele então não faz a distribuição e isso fica incorporado ao valor da cota. Isso é interessante por quê? Porque o dividendo, o rendimento que é distribuído ao cotista, ele não é de graça, ele sai do patrimônio do fundo. Então, por exemplo, veja que a cota patrimonial do fundo hoje é de R$101,06. Se o fundo hoje distribuir R$1 aos seus cotistas, significa que o valor da sua cota patrimonial ela cai para R$100,06. Então, o dividendo que é distribuído ao cotista, ele é descontado do valor patrimonial da cota. E quando a cota ela já está abaixo de R$100, se o fundo ele distribuir mais dividendos, ele vai depreciar ainda mais a sua cota patrimonial. Esse é um dos motivos. E no caso dos fundos de investimento em infraestrutura, quando isso acontece, ou seja, quando o fundo ele distribui algum tipo de rendimento aos seus cotistas abaixo da cota patrimonial, na prática ele tem que fazer uma amortização. E a amortização ela é diferente de rendimento. A amortização é como se o fundo estivesse devolvendo capital aos cotistas. Então, por isso, o juro 11 ele não distribui dividendos quando o valor
da sua cota patrimonial está inferior a R$ 100. Inclusive, esse fundo até fez uma consulta com a proposta de justamente distribuir dividendos, distribuir rendimentos aos cotistas quando essa cota patrimonial for inferior a R$ 100. Só que os cotistas entenderam a situação e decidiram por manter a estratégia adotada pelo gestor de justamente fazer distribuição de dividendos, de rendimentos, apenas quando essa cota patrimonial for superior a R$ 100. Então, é importante o investidor ter ciência dessa política do juro 11. Significa que o fundo, quando ele não distribui, está ruim ou tem algum problema? Não, significa que a cota patrimonial está abaixo de R$ 100. O preço da cota patrimonial do fundo juro 11 e também de alguns outros fundos, inclusive, por exemplo, os fundos imobiliários de papel, o preço da cota patrimonial, ela sofre alterações conforme a alteração na taxa de juros. Então, se, por exemplo, a taxa de juros começar a cair, significa que a cota patrimonial do juro 11 provavelmente ela vai subir. Por quê? Bom, o fundo tem vários títulos na sua carteira hoje que estão pagando IPCA mais 9, IPCA mais 8. Você pode ver que o carrego médio é IPCA mais 8,9%. Então, se os juros começar a cair, no mercado, logicamente, novas emissões de debêntures, de uma maneira em geral, elas provavelmente terão uma rentabilidade inferior aos títulos que esse fundo possui na sua carteira. Então, logicamente, as debêntures que esse fundo possui na carteira, elas serão mais valiosas. Então, significa que o preço da cota desse fundo, em específico, ele pode subir em caso de queda na taxa de juros. E o inverso também é verdadeiro. Então, quando a taxa de juros ela sobe, os fundos imobiliários de papel, os fundos de investimento em renda fixa atrelados à infraestrutura, como é, por exemplo, o caso do juro 11, tende a cair. Por quê? O fundo hoje tem uma média, sei lá, de IPCA mais 8,9%. E agora os juros, ele continua a subir, né? Os juros começam a subir de forma acelerada. Logicamente, os novos títulos no mercado terão uma rentabilidade, ou espera-se que eles tenham uma rentabilidade superior aos títulos que o fundo tem na carteira. Então, logicamente, o preço desses títulos que o fundo tem na carteira acaba caindo. Então, isso tudo para exemplificar que a flutuação da taxa de juros pode fazer com que a cota patrimonial desse fundo suba ou caia ao longo do tempo. No caso do juro 11, o gestor ele ainda adota uma estratégia de fazer hedge. Então, o gestor ele adota hedge de forma que, caso a taxa de juros ela permaneça nesse patamar elevado durante muito tempo, ou a taxa de juros continue a subir, por exemplo, ele adota hedge justamente para quê? Para esse hedge diminuir o impacto na queda da cota do fundo. Então, isso é bastante interessante. É um pouco mais acadêmico, é um pouco mais de informação aqui, mas isso é só para deixar claro o que pode fazer com que a cota patrimonial desse fundo suba ou caia ao longo do tempo. Então, é por isso que esse fundo, em alguns meses, não distribuiu dividendos. Mas veja que, apesar de, em alguns meses, o fundo não distribuir dividendos, você pode ver aqui que no segundo semestre de 2023, o fundo passou boa parte do tempo distribuindo R$ 1,50 por cota. Inclusive, no mês 8 de 23, chegou a distribuir R$ 1,75 por cota, sem contar que teve alguns meses em 2022 que o fundo chegou a distribuir R$ 2,00 por cota de rendimento aos seus cotistas. Mas, no geral, se você olhar para o histórico de distribuição do fundo, você vai ver que é um fundo que distribuiu R$ 1,00 ou mais ao longo do tempo, salvo essas exceções. E um outro fator que também o investidor tem que ter ciência ao investir no juro 11 é que é um fundo atrelado ao IPCA, atrelado à inflação. Então, em momentos de inflação mais alta, logicamente, esse fundo ele consegue gerar mais receita de juros, porque a inflação está alta. E em períodos de inflação mais baixa, pode ser que esse fundo ele também tenha uma receita de geração de resultado com os seus empréstimos mais baixo. Por quê? O seu patrimônio, de uma maneira em geral, está atrelado ao IPCA. Então, é normal haver flutuação na distribuição de dividendos. Então, essas são as nuances que você precisa entender ao investir no juro 11. Então, para encerrar esse vídeo, vamos responder a última questão. Vale a pena ou não vale a pena investir no juro 11?
Bom, na minha visão, levando em consideração que é um fundo que tem uma performance histórica bastante interessante, então supera com folga o IMAB, o IMAB5, inclusive até o CDI no período, isso não significa que em determinado momento, por exemplo, o fundo ele não pode ter uma rentabilidade um pouco inferior ao CDI, que isso pode acontecer. Então, eventos políticos, mudança na taxa de juros, desaceleração da inflação, aceleração da inflação, tudo isso vai impactar a rentabilidade do fundo. Mas veja que no longo prazo, ao longo do tempo, é um fundo que tende a proteger o patrimônio do investidor. Não só isso, a conseguir uma rentabilidade bem superior à inflação. Então, por esse motivo, eu já acredito que é um fundo que vale a pena o investidor considerar ter na sua carteira. Além disso, é um fundo que tem uma boa gestão, que é a gestão da Sparta, e não só isso, é um fundo que tem uma ótima carteira de debêntures, uma carteira muito equilibrada, onde a maioria dos devedores são devedores com alta nota de crédito, ou seja, com boa capacidade de pagamento. E você pode ver que devedores que têm uma qualidade de crédito menor representam uma parcela ínfima, uma parcela pequena do patrimônio do fundo. Então, considerando todos esses fatores, proteção contra a inflação, distribuição de rendimentos mensais, isenção total de imposto de renda, combinado com um portfólio de excelente qualidade, além da qualidade que a gestão possui, que a Sparta possui, na minha visão, é um dos melhores fundos de investimento em infraestrutura que temos na Bolsa Brasileira e um dos melhores fundos que o investidor possui para proteger o seu patrimônio contra a inflação. Então, na minha visão, é um fundo que cabe na carteira dos investidores sem nenhum tipo de problema. É claro, isso não é uma recomendação de compra, nem uma recomendação de venda do ativo. É apenas a minha análise, a minha visão sobre esse fundo. Dessa forma, se você é uma pessoa que tem o cuidado de proteger o seu patrimônio contra a inflação, procura um veículo de investimento que tem uma boa gestão, tem uma boa carteira, tem bons devedores e tem uma capacidade de obter retornos superiores à inflação, vale muito a pena você estudar o Juro 11. Conforme eu disse para vocês, isso não é recomendação de compra, não é recomendação de venda do ativo. E um outro ponto importante de se destacar aqui é a questão dos custos. Então, veja que é um fundo que tem apenas taxa de administração de 1% ao ano. Pô, Anderson, não é a menor taxa de administração, não é, porque hoje realmente tem fundos que tem taxa de administração de 0,5%, de 0,7% ao ano. O time da Sparta cobra uma taxa de administração de 1% ao ano. Só que essa taxa de administração é justificada pela performance que o fundo possui ao longo do tempo. Além disso, é justificada pelo bom trabalho da gestão e pela boa carteira de crédito que o fundo tem. Sem contar que a rentabilidade alvo é uma rentabilidade onde a régua é alta, não é uma régua baixa, e sem contar que é um fundo que não cobra taxa de performance. Às vezes, fundos abertos de renda fixa, que não é o caso, por exemplo, do Juro 11, vão cobrar uma taxa de administração de 1,5%, 2%, às vezes 1%, mas vão cobrar uma taxa de performance que é 20% do CDI, 30% do CDI mais um, enfim. Veja que é um fundo que tem uma carteira excelente, tem uma gestão boa, tem uma performance histórica bacana e não cobra taxa de performance. Isso também tem que ficar claro. Isso faz sim a diferença para o investidor ao longo do tempo, beleza? E eu quero saber de você. Você tem o Juro 11 na sua carteira ou não? Você já conhecia o Juro 11? Me diga aqui nos comentários, vai ser uma honra, vai ser um prazer trocar uma ideia contigo. Ó, pelo vídeo de hoje era isso. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima. E lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like.